Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és A paz do Senhor, igreja. Amém. Segunda-feira a gente comentava aqui no estudo com o Hélio de às vezes a gente preparar uma palavra, preparar tanta coisa, e chega aqui na hora, o Espírito Santo vai ministrando, a gente não fala metade daquilo que a gente preparou. Acredito que a Ivone, o Tiago, que já tiveram a oportunidade, já sentiram a mesma coisa do que eu. E eu tinha uma palavra pronta já, desde uns 15 dias atrás. E aí hoje de manhã o Senhor começou a pregar uma peça, né? Falei assim, ó, isso aí você vai pregar, mas vai ser outro dia. Hoje nós vamos falar de outra coisa. E glória a Deus por isso. Muito dos louvores, até o louvor que a Ana Júlia cantou aqui, trata um pouco disso que a gente vai falar. Disso que Deus tem me incomodado, se a gente pode usar esse termo, né? Como se fosse um incômodo quando Deus fala com a gente. Mas que Deus tem falado comigo. Eu até comentei com a Sueli perguntou, você já sabe o que você vai pregar hoje? Eu falei assim, ó, eu tinha algo pronto, tá aqui, ó. Mas Deus está incomodando para falar sobre outra coisa. Eu queria convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia aí, em 2 Reis, no capítulo 18. Lá no Velho Testamento, na minha Bíblia está na página 538, mais ou menos. 2 Reis, capítulo 18. E o tema da nossa mensagem é: quem você está ouvindo? Amém? Quem você está ouvindo? 2 Reis, capítulo 18. Na verdade, nós não temos um texto específico. Nós vamos nós vamos meditar um pouco em alguns versículos, até no capítulo 19. Mas para a gente poder ter noção da situação, o exército da Síria tinha invadido o reino de Judá. Invadido todo aquele reino, e tinha uma cidade onde estava o rei Ezequias, que o exército já estava ali pronto para poder invadir, guerrear e tomar toda aquela cidade. E aí um enviado, um homem que foi enviado pelo rei da Síria para ir até o rei Ezequias e falar com ele, assim, ó, o negócio para o seu lado não está bom, a situação está difícil para você, então é melhor você se entregar, é melhor você entender que o nosso reino, o nosso exército é muito mais poderoso do que o seu, e você se entregar. E aí algo acontece aqui. E a primeira coisa que, quando eu estava lendo esse texto, a primeira coisa que me vinha era Satanás falando com o povo, com a gente, falando com nós. Porque é da mesma forma que aquele homem, o Rabsaque, da mesma forma que esse homem falava ao rei Ezequias e ao povo de Judá, é a mesma coisa que Satanás fala ou tenta falar para nós hoje. Da mesma forma, nas mesmas entonações, as mesmas intenções, usando a mesma vontade de que você e eu mudemos de ideia. Por isso que o tema é: a quem você está ouvindo? Porque algo acontece nessa história. Se você tiver a oportunidade de ler todo o capítulo 18 e 19 de 2 Reis,
Você vai entender essa batalha e essa luta de uma forma melhor. Mas a primeira coisa que Satanás tenta fazer com a gente é trocar a nossa liberdade por bens materiais. Satanás é craque para fazer isso. Ele tenta trocar a sua liberdade, a sua vitória, a sua bênção por bens materiais. Por aquilo que você sonha em ter, por aquilo que você gostaria de usufruir. E aí a gente vai ali no versículo 23. Deixa eu baixar um pouquinho, porque está dando microfonia. Versículo 23 diz assim: isso é o abençoado do Rabsaqué falando ao povo. Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para montar. Ou seja, vem para o meu lado, que se você tiver homens para montar 2.000 cavalos, eu te dou. Eu te dou esses bens. Vem para o meu lado, vem para o meu exército. E Satanás, ele faz a mesma coisa. Ele olha para a sua vida e para a minha vida e fala assim: meu amado, meu querido, deixa de fazer isso. Deixa de ler um pouquinho. Começa a frequentar as festas com seus amigos. O que tem você beber um pouquinho? Começa a se divertir, aproveita a vida, que você vai ver que vida maravilhosa que eu vou te dar. É isso que Satanás faz com a gente, com cada um de nós, seja pastor, todos eles, todos nós. Ele tenta trocar a sua liberdade, a bênção que você tanto busca, a vitória que você tanto busca, por bens materiais. E aí mais à frente, a gente vê Satanás tentando confundir cada um de nós, falando: não, isso que que eu estou te falando para fazer, está certo, nós estamos do mesmo lado. Versículo 25 diz assim: acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. O Rabsaqué aqui chegou e falou assim: não, eu estou vindo, eu estou sendo enviado pelo Senhor. O Senhor está mandando eu vir aqui e destruir seu povo. Satanás tenta confundir a cada um de nós. Não tem nada a ver. Qual é o problema? Quantas vezes você já ouviu isso? Principalmente quando a gente está assim, começando na caminhada, a gente começa a ouvir assim: mas não tem problema de fazer isso. Qual o problema? Estou fazendo isso na minha casa. Vamos citar um exemplo. Até eu e a Sueli, a gente estava conversando essa semana. O bebê, uma cervejinha, um vinho, seja lá o que for. Não quero dizer que seja errado, não me entendam mal. Mas pode te colocar em situações muito difíceis de ser contornadas. E aí você começa a pensar: não, qual é o problema? Não tem nada a ver eu ir num restaurante, ali jantando com a minha família, eu tomar um vinho, tomar uma cerveja. Qual é o problema? Na verdade, existem situações que nos colocam em posição de não conseguir se defender. E aí Satanás começa: não tem problema você fazer isso. Qual é o problema em você assistir uma novelinha, um filme de terror? Nossa, eu gosto tanto de filme de terror. Não eu, né? Eu nunca gostei muito de filme de terror. Sempre gostei muito de filme de comédia. Mas se a gente analisar, alguns filmes de comédia também são um lixo. As novelas que passam hoje
elas parecem que têm uma mesma história. São homossexuais sendo destratados, né? Sendo mal compreendidos, famílias se separando e sendo a coisa mais normal do mundo. As drogas já está aí incutida no meio da população, não tem problema. E se você não é rico, e se você não veste aquelas roupas, você está fora do plano, fora do contexto. Todas elas. Espiritismo, e vai por aí mais. Qual o problema, né? E é isso que Satanás fala. Qual é o problema? Nós estamos do mesmo lado. As novelas agora estão até mostrando pessoas se convertendo. Ei, maravilha, né? As novelas estão mudando. Cuidado, meus amados. Cuidado que por trás disso, eu não sei o que é, mas vem algo muito, muito preocupante. Para nós chegarmos ao ponto de uma novela mostrar alguém se convertendo e mudando de vida, cuidado. Cuidado em assistir isso. Cuidado em trazer isso para dentro da sua casa, para dentro da sua família. E cuidado com aquelas palavras que vêm sempre na nossa mente. Não tem problema. Que é isso que Satanás quer que nós pensamos. E aí, a gente vê o abençoado do Rabsaqué falando da seguinte forma, versículo 28 e 29. Então Rabsaqué se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouve as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Eles estavam a ponto de destruir e de se apossar de mais uma cidade do povo judeu, do povo de Judá. E aí esse homem sobe num local que dá para todo o povo ver ele e fala na língua do povo. Fala em judaico. Ou seja, o povo entendeu claramente, né? Porque até então ele estava falando em aramaico, em outra língua. E aí ele trata diretamente com o povo e fala na língua que o povo entendesse. Cuidado, não deem ouvidos para Ezequias. E aí, se a gente analisar o que Satanás faz nas nossas vidas hoje, ou tenta fazer pelo menos, ele fala coisas que são fáceis de ser compreendidas. Satanás coloca situações em que a gente, tá aí, é verdade, entendi, tá claro. Tudo para que você e eu desistamos de seguir a Cristo, de olhar para Cristo, de aceitar o tempo de Cristo, de vencer por meio de Cristo. Quando esse homem chega para o povo e fala na língua que ele entendesse, que o povo estava entendendo, é a mesma coisa que Satanás faz com a gente hoje, e coloca situações em que a gente fala assim, está aqui, está muito claro, está fácil de entender, é só eu fazer isso que vai dar tudo certo. Mas assim como aquele homem estava falando algo que não vinha de Deus, Satanás faz isso hoje. Não tem problema você fazer isso. Vai lá, superfatura essa nota, vende esse remedinho que ele não precisa, mas não vai dar problema para ele também, né? Não, tira a nota mais baixa para você pagar mais imposto, menos imposto, aliás, que aí você vai ter mais lucro. Não fala para o seu chefe que você fez isso de errado, que ele vai passar despercebido e pronto.
É isso que Satanás faz com a gente hoje. Tenta incutir na nossa cabeça que coisas que ninguém vai ver se você não falar, não tem problema, vai passar. Como é gostoso fazer a coisa certa, não é? Mesmo que dê um pouco mais de trabalho, te dê um pouco mais de dor de cabeça, mas no final você olha com orgulho para você mesmo, assim, nossa, eu estou feliz comigo mesmo, fiz a coisa certa. Isso é gostoso demais. Versículo 32 e o 33. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. De agora em diante, hein? Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana dizendo, o Senhor vos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada uma da sua terra das mãos do rei da Síria? O Rabsaque aqui estava falando que o seu Deus e o meu Deus não era capaz de livrar aquele povo. Afinal, todos os outros povos não foram libertos pelos deuses deles. Mas havia algo diferente aqui. O Deus do povo de Judá é outro. A história muda. Mas Satanás, ele quer que você pense, que você entenda, que você ouça que o seu Deus não é capaz. Que o seu Deus não pode restaurar o seu casamento. Que o seu Deus não pode te dar um emprego que você se sinta feliz, que o seu Deus não pode te dar uma família abençoada, que não pode te dar paz. É isso que Satanás quer que você pense. E é isso que ele fala através de muitas formas. Que o nosso Deus não é capaz de fazer aquilo que ele prometeu. Parar o sol, né? Deixar o sol parado para que um povo vencesse uma batalha? Da onde? Os cientistas vão olhar e falar assim, vai rir, né? Você está de brincadeira, né? Um homem lá que enquanto levantava as mãos, o povo dele vencia a batalha, e quando ele abaixava as mãos, o povo estava perdendo a batalha. Não tem nada a ver, é coincidência, né? O mundo, Satanás, tentam colocar na nossa mente que Deus não é capaz de fazer aquilo. Que Deus não é capaz de te dar cura. Que Deus não é capaz de te dar paz. Mas há algo diferente nesse Deus de Judá, que é o mesmo Deus que você está aqui hoje adorando, você está aqui hoje buscando. E lá no versículo 19 do capítulo 20. Versículo 22 do capítulo 19. A quem afrontaste, de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. O rei da Síria não estava afrontando um povinho qualquer. O rei da Síria não estava indo contra um povo que tinha um Deus qualquer. Satanás não fala as coisas contra você achando para que você pense que você é um povo qualquer. Satanás não fala as coisas para nós como se nós fôssemos um povo de um Deus qualquer. Assim como
o Deus de Israel, o Deus de Judá aqui, é tratado como o Santo de Israel. O Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Esse nosso Deus, Ele não tem limites. Não tem limites. Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu e você pensamos, imaginamos, sonhamos. E quando a gente para ficar dando muito ouvido para aquilo que Satanás está falando, a gente se esquece daquilo que o profeta disse. Que aqui no texto a gente vê o profeta Isaías falando com Ezequias aquilo que Deus estava falando para ele. E quando a gente dá muito ouvidos para aquilo que o mundo está dizendo, para aquilo que é normal acontecer nos tempos de hoje, a gente esquece daquilo que Deus está falando. A gente começa a achar que Deus não é capaz de fazer as coisas. Há um tempo atrás, na prefeitura, uma menina chegou estava entregando a documentação, eu acho que eu já até contei isso aqui. E aí ela falou assim, ela entregou a documentação e estava com uma certidão de casada, com os outros documentos, tudo com o nome de solteiro. Aí eu falei com ela, assim, você tem que trocar seus documentos, porque não pode, né? Você não pode ficar com os documentos assim, tem que trocar. Aí eu falei assim, calma, eu casei esse final de semana. Aí eu falei assim, tá, eu não sabia, não tinha reparado na data. Aí eu falei assim, eu tenho 7 meses de experiência. Aí eu falei assim, como? Porque se a gente se separar com 7 meses, até 7 meses do casamento, o processo de separação é muito mais rápido. Aí eu falei assim, mas gente, até hoje eu não fui atrás de pesquisar se isso é verdade, mas depois ela me falou isso de novo. E eu acredito que deve ser alguma coisa assim, porque o governo tem facilitado os processos de separação. E a gente começa a olhar, as pessoas já casam pensando em como será mais fácil separar se não der certo. Normal, né? Não, casou, não deu certo, separa. Vai ficar brigando? Vai ficar com quem não gosta? Misericórdia, gente. Isso é tudo as mesmas táticas que esse homem, esse Rabsaqué, esse enviado do rei da Síria, usava, Satanás está usando hoje, e vem usando isso da mesma forma. Ele usa a mesma maneira, tentando colocar na nossa cabeça que as coisas já são normais, que o nosso Deus não vai fazer nada por você e por mim. Eu não sei qual é a sua batalha, eu não sei o que você tem enfrentado de mais difícil ultimamente. Uma coisa eu sei, que o nosso Deus, que deixou isso daqui para nós, Ele pode mudar essa história. Ele pode mudar. E é interessante que todas as batalhas que a gente vê, que Deus se envolve, a gente não vê derrota. Não é? A gente vê batalhas que nem foram lutadas e vê vitória ainda. Nós comentávamos no irmão mais velho. Batalhas que o povo se levantava contra o povo de Israel, contra o povo de Deus, e quando o povo louvava a Deus, quando o povo se humilhava, os inimigos já se matavam sozinhos lá. O povo só chegava para recolher os despojos, só para ganhar ainda. Eu não sei o que Satanás tem falado para você a respeito da sua batalha, da sua dificuldade. Se é no seu trabalho, se é na sua família, se é no seu casamento, se é na criação dos seus filhos. Eu não sei o que Satanás tem falado para você. E qual forma ele tem usado para falar com você. Se ele está falando que tudo que está acontecendo é normal,
Ou se Ele está falando que não adianta você ir na igreja, não adianta você buscar a Deus porque não vai ter solução. Ou se Ele está falando que esse monte de tragédia que está acontecendo é Deus que está fazendo. Mas uma coisa é certa: o único que pode mudar a história é o Deus que escreveu isso, que deixou essas palavras. E aí, a quem você está ouvindo? Você está dando ouvidos para Satanás, de uma forma ou de outra, ou você está dando ouvidos para Deus? Você está dando ouvidos para homens que se dizem aí líderes de igreja, que têm falado pelos cotovelos? Ou você tem dado ouvidos àquele que pode realmente mudar a sua história, mudar a minha história, mudar a nossa história? Então, medite um pouco nisso. E é como eu falei, eu não sei qual é a sua batalha. A única coisa que eu sei é quais são as minhas batalhas. E eu sei que para as minhas batalhas, Deus tem vitória. E eu sei que para as batalhas de vocês, para as nossas batalhas, seja lá qual for, Deus tem vitória. Mas nós temos que enfrentá-las. Amém? Vamos colocar de pé?